Quero começar deixando com você um texto da Palavra de Deus para o seu coração. Salmo de número 104, o versículo 1 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 21 de outubro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803 8319. 96803-8319. Minha gente, olha aí, a Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil, é uma confederação aí, tá pedindo ao governo Temer, ao governo federal, que as igrejas recebam uma linha de financiamento para a construção de templos. A solicitação, segundo o presidente da confederação, que é o bispo Robson Rodovalho, decorre da resistência de instituições bancárias de atenderem as igrejas. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Os pastores presentes à mesa vão opinar. Nós temos um Estado laico e esta relação seria uma relação adequada, inadequada. Você percebe que existe preconceito a igrejas, a pastores e também a crentes? Dizem que quando um crente erra, todos os demais são vistos como ele, farinhas do mesmo saco ou farinha do mesmo saco, como se diz popularmente. Qual a sua opinião? Já pagou pelos erros dos outros, ouvinte? A moradora de São Gonçalo, minha gente, ela conta que está sofrendo ou tem sofrido ou que já sofreu a estupros coletivos sucessivos. Isso durante 4 anos. Ela tem 34. Ela ganha vida vendendo roupas e vem sendo atacada constantemente, segundo ela, por traficantes da sua comunidade. Desta vez, ela foi encontrada pela polícia, que conseguiu apreender menores que participaram também do crime. Este, que é um problema mundial, estupro coletivo, continua a fazer sofrer e a humilhar mulheres. Será que com o esfriamento do amor e respeito, com o aumento da violência e do medo, histórias como essa continuarão a acontecer? Além de orar, como deve se portar a igreja? Quero sua opinião sobre esse assunto. E uma reportagem da Globo News mostrou o tamanho da crise na saúde no Rio. Segundo declaração de uma funcionária do Hospital Albert Schweitzer, até seringas estão sendo reutilizadas nos pacientes. Então você imagina, você já imaginou? A seringa é utilizada num paciente que tem uma determinada enfermidade e agora a seringa é reutilizada mais ali adiante num outro paciente. Como enfrentar esse problema de frente, ver as pessoas sendo atendidas com respeito e dignidade? Que nota você daria à saúde no seu município, aí onde você mora? Tem que botar o nome, tá? Município tal, a saúde, nota. Eu quero ouvir a sua opinião. Você já enfrentou descasos nas instituições de saúde no seu município? Ouvinte dizendo: JR, eu não consigo descansar meu coração quanto ao futuro. Sou insegura quanto ao que me espera, até mesmo no que diz respeito a plantar certo para colher lá na frente. Até que ponto devemos nos preocupar com o futuro? Por que o que está por vir é sempre tão inquietante, hein? A preocupação com o futuro é uma espécie de ansiedade? Muitos me dizem que devo descansar em Deus, mas como? Como ter respostas da parte de Deus quando nem eu mesma tenho certeza do que fazer para garantir um bom futuro? É o que diz uma de nossas ouvintes. Eu quero saber, ouvinte,
Qual a sua opinião? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastora Andréia Mello, membro da Up Church Brasil, muito bom dia, seja bem-vinda, pastora. Ansiedade, dizem que as mulheres são mais ansiosas que os homens, não sei se isso é verdade, mas a nossa ouvinte declara a sua preocupação quanto ao futuro e a insegurança naquilo que ela enfrenta e pergunta, isso é ansiedade? Bom dia, JR, bom dia a todos, nossos ouvintes, debatedores. Eu acho sim que a mulher ela é um pouco mais ansiosa, porque a mulher ela é muito emocional, né? Então o homem ele é mais prático. E eu acho que o homem tem uma facilidade maior em controlar a sua ansiedade. E como a mulher pensa em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, eu acredito que a mulher, ela seja mais ansiosa, sim. E essa ouvinte aqui, pelo que eu li, né, do e-mail, eu acho que ela está enfrentando uma ansiedade que é muito comum. É muito comum a todos nós, principalmente brasileiros, né? Tendo em vista o quadro econômico, político que a gente está vivendo, o nosso nível de ansiedade acaba ficando um pouco maior, porque nós não temos certezas de nada, né? Se a gente olhar para a política, a gente não tem certeza do que vai acontecer, a crise econômica, a gente não tem certeza do que vai acontecer. Então isso acaba gerando em nós muitas incertezas, né? O que eu vou fazer profissionalmente, o que eu vou estudar, será que eu vou ter um emprego? Mas a palavra de Deus, ela nos dá sempre uma saída maravilhosa, né? É lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Eu vejo assim na vida de Davi, isso é algo muito forte, né? Davi também vivia uma vida de grandes incertezas. Ora ele estava numa caverna, ora ele estava sendo ungido, ora ele estava lutando contra um Golias, mas ele sempre lançava diante de Deus, ele ia para a oração, e a oração, gente, é uma arma tremenda para aliviar a sua ansiedade. Muito obrigado, pastor Andréia Mello. Agora vamos ouvir o pastor César Mello. É família não, hein? É primo, parente? Quem sabe? São Melos diferentes. Pastor da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim. Pastor, muito bom dia, bem-vindo. O nosso ouvinte diz que muitas pessoas dizem para ela que ela deve descansar em Deus. A pastora André mencionou isso. O ouvinte faz uma pergunta extremamente prática. Como? Bom dia. Bom dia. Bom dia, JR, Marcela Bassi, os colegas debatedores, nossos amados queridos ouvintes da 93, a melhor do Brasil. E lembrando a nossa amada ouvinte, o Salmo 46, verso 10. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Quando nós pegamos essa palavra e tomamos posse, eu gosto muito de usar essa expressão, tomar posse, porque com certeza a ansiedade que ela notoriamente está vivendo é fruto de uma própria insegurança que ela narra também. Então hoje nós estamos vivendo um século de ansiedade. A Organização Mundial de Saúde disse que o mal do século passado mental foi a ansiedade, e possivelmente este século também será marcado por isso, possivelmente. Agora olha só, uma questão importantíssima aqui a ser colocada é que a Bíblia sempre nos dá um respaldo quanto a isso. Por exemplo, Mateus capítulo 6, Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de beber, comer, olhar as aves do céu, não semeia nem fio, mas certamente vosso Pai os alimentos. Ainda faz uma comparação entre um lírio e Salomão. Salomão nunca se vestiu com a beleza de uma flor linda como um lírio. Bom, esta irmã, ela está esquecendo de um fator preponderante, que é a confiança em Deus tem que ser a nossa meta permanente. O futuro pertence ao Senhor, não nos pertence, mas é óbvio, se o Senhor nos faz dormir e acordar, como o Salmo 4, verso 8 diz, em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então eu tenho a percepção de que eu preciso crer que Deus está comigo, me fortalecendo. É uma questão de você ter aquela intimidade da relação com Deus. Eu não posso simplesmente dizer, bom, eu estou passando esse sufoco, cada sufoco que eu passo eu somatizo, isso gera em mim um problema psicológico grande pelo qual ela está enfrentando, mas ela esquece da realidade bíblica, das promessas do Senhor. Muito bem. O bispo Jorge Lima, o senhor é Melo também não, né, bispo? Não, tá bom. Da Comunidade Evangélica Adorar e Ministério Querigma, muito bom dia, bispo, seja bem-vindo. A pastora Andréia disse que acredita que as mulheres sejam mais ansiosas porque as mulheres fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Pastor César disse que nós vivemos num século marcado pela ansiedade, e este século é um século
que nós estamos fazendo cada vez mais coisas. Alguns dizem que nós estamos mais superficiais e menos profundos porque estamos fazendo mais coisas. Fazer mais coisas é o que gera ansiedade. Quando a gente pensa nos antigos, dá até a impressão que eles não eram ansiosos. Será que eles não eram ansiosos? Eu sei que o senhor é muito jovem, vamos ouvir o Felipe, que é mais velho aqui, daqui a pouco ele vai dar a opinião dele sobre esse assunto, mas o senhor que é muito jovem, bispo, o que acha? Muito bom dia. Bom dia, JR, um prazer estar mais uma vez aqui na 93. Bom dia, queridos debatedores, você que nos prestigia com a sua audiência. Esse assunto, ele nos permite tocar aqui em vários pontos importantes que nós tratamos no dia a dia, no nosso ministério. E eu quero aqui fazer coro com o pastor que me antecedeu em Mateus 20, capítulo 6, apenas o versículo 34, que diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu quero, além do que já foi dito, enfatizar a importância do hoje, do agora. A ansiedade e o medo do futuro é uma projeção que o indivíduo faz sobre o que ainda vai acontecer. Isso tira ele da sua circunstância, da sua realidade. Isso faz com que ele não viva o seu presente. Essa sensação de que as pessoas antigamente elas eram menos ansiosas é porque talvez seja o fato de que as pessoas viviam mais o hoje, o agora, o momento, aquele momento família, aquele momento do seu trabalho, daquilo que você se envolve. E à medida que nós estamos vivendo cada vez mais em volta da tecnologia, mais preocupados com as novidades, né? E mais preocupados também com as notícias, como bem disse a pastora Andréia. A gente começa então a sair do hoje, a viver o amanhã, deixando de aproveitar a oportunidade que temos do agora, e isso faz com que a ansiedade, inclusive, como disse o pastor, ela possa gerar até problemas de saúde, né? Pessoas que passam a ter até depressão, angústia ou coisas parecidas causadas pela sua ansiedade. Eu vejo que nós precisamos tratar isso com a palavra do Senhor. Ela sim, ela nos traz para a realidade, nos traz para o foco, para o centro da vontade de Deus. Olha bem, gente, um ouvinte nossa dizendo assim: JR, eu fico ansiosa, sim, para começar seu programa logo, pois amo o debate, graças a meu Deus, a cada vez que ouço é só confirmação da paz de Deus em minha vida, que Deus abençoe vocês sempre. Outro ouvinte aqui dizendo: JR, deixa eu correr, mas é pra cozinha, e ouvir o debate. Um beijo pra vocês todos. Ela termina dizendo: fui. Pra ouvir o Felipe Bittencourt. O Felipe, você também é Melo ou não? Não, Felipe, mas é contra não? É contra os Melo ou não? Pela Irmandade agora. Entendi. O Felipe é pastor da Igreja Batista Atitude, cantor aqui da nossa MK Music. Ô Felipe, sei se você conhece a música do Gerson Borges, e a primeira parte da música dele diz assim: pra onde corre? Pra onde corre a vida? Para onde corre? Para onde corre você? Para onde corre? Para onde corre o tempo que a gente nunca encontra tempo para parar de correr? Coisa bonita, hein? Profundo para refletir, né? Enquanto essa questão do futuro, eu percebo de fato que as pessoas estão muito ansiosas por não confiar em Deus, mas existe assim um grande problema que eu vejo que as pessoas interpretam de uma forma errada, é descansar em Deus. A pessoa acha que descansar em Deus não vai fazer nada. Não, vou deitar na minha rede, vou tomar um suco aqui, eu vou descansar em Deus. Eu acredito que Deus não quer dizer isso pra gente, não. A gente tem que trabalhar, ser diligente, fazer com toda a nossa força e acreditar que o futuro pertence a Ele. Todo mundo recitou um versículo aqui, né? Eu vou recitar também para não ficar por baixo, né? Que só tem fera aqui. Diz assim, Isaías 52:12. Eu acho muito interessante, ele fala assim: porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Então, se Deus vai na frente, Ele é o nosso pastor, Ele nos guia. E eu percebo que as pessoas estão faltando um pouquinho de paciência, né? Nessa geração Google, nessa geração Wi-Fi, onde tudo é muito apressado, então as pessoas não têm paciência. E paciência, como diz Mário Sérgio Cortella, não é lerdeza, é a capacidade de maturar os processos. Então as pessoas estão ansiosas porque elas querem que aconteça amanhã o que elas planejaram hoje. Então você tem que ter paciência, entender que o futuro pertence ao Senhor, mas ao mesmo tempo trabalhar, ser diligente, e o Senhor vai fazendo. Ele vai acontecendo na nossa vida. Mas de mãos cruzadas,
nada acontece. Em relação a isso que o pastor Felipe acabou de dizer, está aqui no Eclesiastes, eu gosto muito dessa passagem, Eclesiastes capítulo 11, né? Ele começa dizendo assim, olha, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E aí o versículo 5, ele diz assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, à tarde não retém a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. É exatamente isso que ele está falando. Descansar em Deus não é você simplesmente cruzar os braços e achar que as coisas vão cair do céu. Não fica olhando o vento. Se você olhar o vento, você não vai colher. Então, trabalha, vive o hoje, faz o que está às suas mãos, faz o que é possível e Deus vai fazer a parte dele. Existem pessoas que podem ter algum tipo de questão que está ligada à emoção, mas é necessário que se tome algum tipo de remédio para poder conter um pouco a ansiedade, ou seja, é uma questão patológica, uma enfermidade, não é uma pessoa ansiosa nesse aspecto, leve, entendeu? Então, calma aí, vamos conversar aqui que vai resolver. Você tem 3 aspectos aqui, você tem uma questão de personalidade, você tem uma questão física, ou que vai ser médica aqui, e você tem uma questão espiritual. O pastor falou sobre tomar posse, né? Quer dizer, alguns utilizam a expressão acreditar mesmo. Tu acredita mesmo no que está aqui? Então, coloca a sua vida aqui, acredita nisso aqui, vamos acreditando, fazendo aquilo que tem que ser feito, está nas nossas mãos. Mas quando é uma questão que é um pouco mais além, como é que faz, pastor César? Eu penso o seguinte, JR, muito bem colocado, porque olha só, o apóstolo Pedro, veja bem, aquela época, 2000 anos mais ou menos atrás, já falava sobre isso, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Hoje nós vemos uma geração estranha, que é a geração da pressa, é a geração do self-service, vamos embora, não quero fazer a comida, eu quero pegar a comida já pronta. E quanto mais as pessoas abraçam 3, 4, 5 coisas para fazer, a tendência de fato é isso aí. Mas deixa eu voltar no ponto que o JR disse com muita propriedade, o seguinte, hoje em dia nós vivemos nessa geração exatamente porque existe concorrência, disputa, e as pessoas elas não param para exercitar o que de fato a palavra nos manda exercitar. Por exemplo, se nós voltarmos a nossa cabeça para Deuteronômio 28, ele vai dizer, se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedeceres os estatutos, mandamentos, minhas leis e regras, feliz será e tudo irá bem. Uma questão de obediência, mas para ter obediência precisa de disciplina. Agora um ponto importante, não significa dizer que a ansiedade é um mal, veja só, a ansiedade não é um mal, o grau da ansiedade é que torna-se um mal, mesmo porque, o que nós psicólogos sempre costumamos fazer, tem consultório, enfim, a gente diz o seguinte, olha, não é o fato de você ser ansiosa que você é uma pessoa doente, é o que você faz com ela, com a sua ansiedade, é que pode tornar uma doença. A pessoa somatiza uma série de situações mal resolvidas e aquilo acaba criando uma ansiedade. O que é ansiar? Ansiar, ela gera nada mais nada menos que uma insegurança e um medo, fruto de uma frustração, de uma mágoa, de uma decepção somatizada. Então, creio que a ansiedade em si não é ruim, que todo mundo precisa ter um grau, mas não um grau exagerado, aí sim é uma patologia. Talvez, claro, JR, só para poder complementar o que o pastor César colocou, nós poderíamos denominar como uma expectativa, que é natural do ser humano. Nós sempre temos uma expectativa sobre o que vai acontecer. Exatamente. Tínhamos uma expectativa em relação ao debate, como chegar e etc. Isso é natural. Mas a questão que o JR colocou, achei bem interessante, é quando a ansiedade se torna patológica, ou seja, quando aquilo se torna algo escravizador. O tempo foi criado por Deus, é uma bênção, mas ele pode nos escravizar tanto o amanhã quanto o ontem. Há pessoas que são presas ao ontem, há pessoas que são presas ao amanhã, e elas saem do seu hoje. E nesse caso é preciso sim buscar quem trata dessa área é o psicanalista. Ele vai fazer o acompanhamento. É psicólogo, né? O psicanalista que ele é, digamos, mais específico em algumas áreas quando se trata das questões emotivas, propriamente dito. E ele vai ali, inclusive, medicar algumas substâncias que são importantes para que esta pessoa ela possa ter mais tranquilidade, porque age na parte nervosa da pessoa e ela possa se controlar. Bispo, eu não sei se é exatamente isso, mas dá a impressão seguinte, que a gente vive um período de desequilíbrio. E aí vem esse remédio e nos ajuda. Não é para a vida toda. Tem muita gente que tem receio de utilizar esses remédios, porque acredita que eles vão viciar, vão ficar para a vida inteira. E aí ficam ansiosas
entendeu? Tem que tomar, ficam ansiosas. Em relação ao próprio remédio. Entendeu? Aí, quer dizer, cria um problema mais grave. Mas vamos só dar um breakzinho aqui. A nossa repórter Elisângela Salaroli tem uma informação urgente para os nossos ouvintes. J.R. Vargas, um ônibus incendiou agora há pouco e a Avenida Rio Branco está interditada. Esse ônibus está nesse momento na Avenida Nilo Peçanha. Bombeiros já estão no local e agentes da 7 Rio também atuam na região. Então os motoristas devem evitar nesse momento, que estão no centro da cidade, a Avenida Rio Branco está interditada já a partir da Avenida Presidente Vargas até a Avenida Nilo Peçanha, onde acontece esse incêndio nesse ônibus. Esse ônibus, as primeiras informações não contam, que é da linha Consórcio Zona Norte, aquele frescão azul, mas bombeiros estão apurando e até o momento não há informações de feridos, J.R. Vargas. O que parece, então, pela sua informação, que foi um problema no ônibus. Ninguém incendiou o ônibus. Não, ninguém incendiou o ônibus. O ônibus que pegou fogo. Vamos ter mais informações, caso venha aí. Elisângela está com a porta aberta para entrar aqui no nosso estúdio 93. Pastor Andréia. Eu queria contar um testemunho. Eu sofri durante um tempo de um transtorno de ansiedade. Fiz um tratamento, uma terapia, usei medicamentos, foi necessário para minha saúde, né? Me trouxe uma qualidade de vida muito grande, mas eu aprendi que a ansiedade ela tem que ser controlada, né? Como diz a palavra, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, nisso pensai. Então você precisa ter pelo menos uma forma de controlar o seu pensamento, né? De confrontar aquele pensamento de ansiedade para que você entre num equilíbrio e você possa também sair da crise. E um outro fator muito importante que eu sempre falo é a atividade física. A atividade física é um grande segredo. Oração, atividade física e ajuda profissional se você estiver numa crise. E depois disso, querido, começa a se controlar, a tomar novas atitudes e você vai controlar a ansiedade com certeza. Uma de nossas ouvintes conta que ela teve exatamente um transtorno, foi bem além. E ela foi orientada, ela foi acompanhada, ela teve tratamento médico e agora ela se inscreveu no curso de artesanato, por exemplo. Sim. Né? Porque eventualmente se a pessoa não pode ter a prática de física aí, alguma atividade física mais tchan aí, ela pode ter alguma outra atividade que vai de alguma... Que vai auxiliar. Não é isso, Felipe? Eu acho o seguinte, que os remédios são muito importantes, mas também devo considerar, como a pastora falou, que a gente tem que ir, na verdade, em cima da causa e não do efeito. É igual quando você está com febre, se você toma um Tilenol, vai ser para passar a febre, mas você tem uma inflamação, você tem que tomar antibiótico. Exato. Eu acredito, de fato, que a palavra de Deus ela é o melhor remédio. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais você vai tendo clareza das coisas da vida, mais você vai tendo clarezas de propósito de Deus. Eu vejo muitas pessoas na igreja ansiosas achando, meu ministério não acontece, o meu casamento não acontece, simplesmente porque ele está tão ansioso, ele não entendeu a palavra paciência. Né? Eu vejo... Apesar de eu ser jovem, eu vejo jovens que casaram há 2 anos dizendo, eu não vejo meu casamento acontecer. Cara, tu casou há 2 anos. Deixa dar 10 para você fazer pelo menos uma avaliação melhor. E eu acredito que as pessoas estão redondamente equivocadas quanto ao processo de crescimento. Eu quero só lembrar que Davi, quando foi ungido rei Davi, Saul tentou matar ele 6 vezes. Ou seja, ele não foi direto para o trono. Então, acho que essa ansiedade, eu quero que aconteça, eu quero que o meu negócio avance. Essa falta de paciência está gerando uma ansiedade e uma incerteza do futuro. Então, a gente precisa trabalhar e acreditar aqui também que as portas que Deus fecha é para o nosso bem. Quando Deus diz não, muitas vezes ele está dizendo, eu te amo. Fica quieto aí. Ouvinte dizendo, JR, estou desde 2011 sozinha, eu sinto falta, minha filha casou agora há pouco, eu tenho 41 anos. Se eu entrar no site de relacionamento gospel, será ansiedade? JR, eu vejo que o ser humano ele procura estar sempre no controle da situação, como é o caso desta mensagem. Eu preciso estar no controle do que vai acontecer, eu preciso resolver. E essa sensação, que é uma falsa sensação de controle, produz uma ansiedade, porque a pessoa se acha no controle e na verdade não está. Não é? Porque você não tem controle sobre fatos ainda que não se sucederam. E só piora. E aí entramos na palavra. Sempre voltaremos à palavra aqui, cada um de nós pastores, que é confiar no Senhor, deleitar-se no Senhor, entregar-se ao Senhor.
ocupar sua mente com as coisas de Deus. O pastor Felipe falou muito bem sobre Davi, que por 6 vezes ali foi perseguido, né? Teve a iminência de ser morto por Saul. Mas antes de sentar ao trono, ele foi ungido 3 vezes. Ou seja, quando Samuel teve a casa de Jessé, ele não ungiu, ele correu para o trono. Ele precisou ainda passar por um processo. Foram 3 unções até que ele pudesse sentar ao trono, e ele aguardou no Senhor. E assim deve ser. Ouvinte dizendo: JR, eu sou muito ansioso, eu tenho medo do futuro, tenho medo de ser um grande fracasso, tanto na vida com Deus e um fracasso também na minha vida sentimental. Tem hora que do nada eu paro, eu fico pensando no futuro. Eu busco a Deus, confio nele, mas está sendo difícil. Eu quero agradecer os nossos ouvintes por compartilharem conosco com franqueza e verdade. Sabe aquela onda de aquela utopia, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, uma vitória atrás da outra? Isso não é verdade. Nós todos vivemos lutas, e os medos que os nossos ouvintes estão apresentando aqui, e são recorrentes pelo que nós estamos observando, acontece na vida de todo mundo. Você, ouvinte, não é o único que tem medo. Agora, nós estamos aqui ouvindo os pastores ministrando as nossas vidas, e você tem a Bíblia como a orientação máxima e como palavra de Deus para a sua vida, que vai te ensinar a confiar nele. É um processo, é uma caminhada. O Felipe e o grupo dele tem uma música muito especial, Nada Temerei, que nos ajuda a entender isso, né? Olha, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Que esta seja uma palavra para o seu coração, ouvinte amado. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos por você. Fique aqui com a gente. A Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil está pedindo que as igrejas recebam uma linha de financiamento para a construção de templos. O pedido é ao governo federal. A solicitação, segundo o presidente da Confederação, o bispo Robson Rodovalho, decorre da resistência de instituições bancárias a atender às igrejas. Você percebe um preconceito a igrejas, a pastores e a crentes? Dizem que quando um crente erra, todos os demais são vistos como ele, farinha do mesmo saco, como se diz popularmente. Qual a sua opinião? Já pagou pelos erros dos outros? Quero ouvir aqui os nossos ouvintes, inicialmente acompanhando os nossos debatedores. Bispo. JR, queridos ouvintes, eu, por graça e misericórdia de Deus, presido uma convenção interdenominacional, a Convenção dos Ministros Evangélicos Mundial. E já passamos por isso algumas vezes, né? Você tentar, é claro que eu não vou citar a instituição, mas por algumas vezes, mesmo você sendo correntista, tendo ali a movimentação da convenção, etc, etc. E foi interessante uma experiência em relação a isso, que quando eu conversei com um dos gerentes, ele falou: olha, a ficha pode ser impecável, pode ter todas as informações, e o meu contador me acompanhou, inclusive, levando a movimentação anual, etc. Diz: quando se trata de instituição religiosa ou pastor que entra na ficha, a financeira ela vai negativar aquela proposta. Então, de fato, há essa ação, e por ações de muitos, né? De muitos que não honram. De fato, é algo triste de se dizer, mas é um fato que há muitas pessoas que se prevalecem do fato da fé. Eu sou um pastor, por exemplo. Como que isso fosse uma autenticação de conduta. Então é resultado dos erros anteriores. Sim, e atuais. Né? A resistência, ela existe. As instituições, de fato, quando se trata de igreja, de fato, há um preconceito e não infundável. Realmente existe isso e a gente lamenta, né? E eu acredito que com a palavra a gente consiga mudar essa realidade. Mas eu penso que, apesar disso, cada caso é um caso diferente, deve ser analisado separadamente. Existe uma inadimplência, infelizmente, por cristãos, né, evangélicos, pastores, denominações, enfim, mas eu acho que tem uma dosagem de discriminação, com certeza. Eu acho que eles deveriam, olha, se uma igreja tem a sua estrutura, uma igreja é uma entidade jurídica com seu CNPJ, que tem seu balanço, né, enfim, fiscal, eletrônico, tudo direitinho, o por que não fazer isso? Até, por exemplo, BNDES, o BNDES, quantas vezes o BNDES, e eu sei disso, já fez diversas empréstimos até outras instituições, tá aí, na verdade, quando a igreja
chega, não tem vaga para fazer. Eu acho que isso, de certa forma, tem um cunho discriminativo, sim. Eu acho que isso pode mudar, porque, afinal de contas, nós temos desafiado, JR, qualquer instituição que possa recuperar mais pessoas do que a igreja evangélica. Não há. Então, acho que nós devemos ser subsidiados de alguma maneira, desde que a igreja tenha a sua estrutura financeira, tudo certinho. Não é para qualquer pessoa. Eu penso que é uma discriminação. Essa discriminação, eu acho que ela não existe somente no macro. Sim. Ela existe no dia a dia, né? No seu trabalho, no seu grupo de WhatsApp do teu trabalho, né? Em todas as esferas você vai encontrar a discriminação, né? As pessoas que gostam de falar daquele que está em evidência, mas na realidade ele está querendo atacar você, que sabe que você é pastor ou evangélico, enfim. Eu acho que essa discriminação ela realmente existe. Mas nós temos que combater essa discriminação com muito amor. Eu acho que essa é a única solução. Exemplo, né, pastor? Bom exemplo. O pastor falou ali, existem de fato casos e casos, né? Mas acredito que 90% é um preconceito, porque a mídia faz muita questão de massificar essa questão do cristianismo, da farinha do mesmo saco, farinha do mesmo saco, que um fala, que um faz, todos pagam, né? Então, acredito que existe e aí fica um alerta para todos os cristãos, para a gente realmente ser testemunha, né? Porque não é por conta disso que essas ações têm que ser coerentes, mas fica um alerta para a gente, né? Vamos viver o evangelho. A gente vive dizendo que o Estado é laico, né? Que não se deve misturar as coisas. Vocês estão apontando aqui uma perspectiva fruto da própria experiência aqui de campo, nós já ouvimos aqui, né? Quer dizer, se um dono de uma concessionária de motocicleta, de trator, vamos botar logo o negócio mais, trator, se esse camarada não paga, será que todo dono de concessionária de trator que vai pedir empréstimo recebe o mesmo tratamento? É uma questão para a gente avaliar e é difícil aqui, um ouvinte, estou lembrando legal do carro, porque um ouvinte mandou um WhatsApp dizendo, para financiar um carro, se o comprador ali é pastor, segundo aqui, a ficha é reprovada. Sim, a orientação do rapaz é para não colocar isso. Não coloque que você é pastor. Meu ex-patrão, diz aqui, o ouvinte sempre fala, não contrata o crente de forma alguma. Olha bem. Pode falar, pastor. Eu queria levantar aqui uma questão, eu não sei se os debatedores vão me jogar pedras, ou os ouvintes vão me jogar pedras, mas é uma opinião, é uma visão que eu tenho, né? Essa situação que nós vivemos tem muita responsabilidade na igreja, porque durante muitas décadas eu acho que a igreja se colocou como a dona da verdade, acima de toda e qualquer verdade está a igreja. Então eu acho que nós nos colocamos, eu vou falar nós, né? Nós nos colocamos assim. Então a figura do pastor era aquela figura santa, ele era o santo intocável. A igreja tinha a verdade. Nós vamos para o céu, vocês vão para o inferno, porque vocês não têm Deus e nós temos. Então eu acho que a igreja ela se colocou durante muitas décadas nessa posição. E para você de repente desmistificar isso aí, leva tempo e as pessoas acabam apontando, você não é tão correto, você não é tão perfeito, você não é tão santo, porque agora, aí os erros eles começam a aparecer e as pessoas esquecem que todas as pessoas são iguais, são humanas, erram. Falar a verdade não significa dizer que somos donos da verdade. A igreja precisa de fato pregar a verdade, né? Sim. Só que nem sempre a intenção corresponde com a aceitação. Eles entenderam que nós somos, acima de tudo, perfeitos, né? Mas acredito também que existe muita desculpa, né? Nesse quesito de, vocês são isso, então por isso nós vamos agir assim. Eu acho que existe uma questão de fato espiritual, mas principalmente preconceituosa da parte de todos. A nível de televisão, a nível existe, preconceito assim. Mais do que outra coisa, mais do que outra coisa. Então eles ficam fundamentados em cima de uma desculpa. Vocês não falaram que vocês são perfeitos, então agora age assim, no que na verdade ele está sendo preconceituoso. E é como julgar todos pela atitude de alguns. Só apenas alguns que têm uma atitude. É que é sofrido, né? Você tem um outro lado dessa história, que um ouvinte dizendo, JR, é triste, mas é verdade. O pastor comprou na loja do meu esposo, apertou a mão dele e disse, irmão, você confia na palavra de um homem de Deus? Passou um mês sem pagar, diz ela, meu marido foi cobrar, ele se sentiu ofendido. Até hoje, há 4 meses já isso aconteceu, o pastor nunca apareceu para pagar. Mas veja, a pergunta dele foi, você confia na palavra de um homem de Deus? Confia, ouvinte, não devia confiar nele. Sim. Porque ele não é homem de Deus.
Sim. Porque se fosse, não faria isso. Mas Jesus disse que nós conhecemos as pessoas pelos frutos. Sim. Isso é o resultado. Verdade. Agora, não é porque ele fez isso que amanhã vai chegar um outro lá na loja. Fazer a mesma coisa. Aí o camarada é honesto, caso é um caso vida corretinha, tudo arrumadinho, entendeu? Chega, ó, irmão, aqui eu tô comprando aqui, olha, a prazo, enfim, tem um crédito X lá. E o cara diz, não, rapaz, depois que um pastor veio aqui, eu não vendo para pastor. Então veja bem, se um homem errou, não vai vender mais para homem, só vendo agora para mulher. Mas aí é como o pastor disse, cada caso é um caso, não se pode julgar todos por um, são a minoria que age assim. E se a pessoa ela é mau caráter, independente da sua religião, independente do seu gênero, independente de onde ela mora, da sua classe social, alguém vai chegar ali de repente com uma roupa mais simples, não vou vender porque esta pessoa tem roupa simples. O outro chega com uma roupa mais de marca, eu vou vender, e a pessoa leva uma volta daquela pessoa. Então isso independe. Ouvinte contando, JR, é verdade, eu fui bancária por 15 anos e trabalhei 6 anos como gerente de pessoa jurídica. Todas as igrejas evangélicas correntistas eram da minha carteira de clientes. Empréstimos eram sempre negados, mesmo para as maiores e mais estruturadas igrejas. Nestes anos todos que estive lá, mesmo com garantias de bens imóveis ou móveis, o banco não aceitava. Existe discriminação, sim. Sempre recebia recomendações de, entre aspas, convidar as igrejas até a encerrarem suas contas. Pura discriminação. Isso doía muito em mim, até por ser evangélica. Então, pensa como ficava essa ouvinte nossa lidando com esta realidade de ter que administrar isso, quer dizer, representa o banco, mas é da mesma fé, e vê que embora esteja tudo certinho, ainda assim as pessoas eram discriminadas. Infelizmente. Eu quero agradecer aqui os nossos ouvintes e os nossos debatedores, tratando sobre um tema que é um tema largo, né? É um tema que exige uma reflexão grande, porque nem todo mundo é corretinho, não. Tem gente que usa o bom nome do evangélico, do cristão, do crente, mas faz a coisa errada. E aí esse camarada faz e todo mundo paga o preço. Meu coração 93 FM. Moradora de São Gonçalo sofre estupros coletivos sucessivos há 4 anos. Ela tem 34 anos, ganha vida vendendo roupas e vem sendo atacada constantemente. Segundo ela, por traficantes da sua comunidade. Desta vez ela foi encontrada pela polícia, que conseguiu apreender menores que participaram do crime. Este, que é um problema mundial, continua a fazer sofrer e a humilhar mulheres. Será que com o esfriamento do amor e do respeito, com o aumento da violência e do medo, histórias como essa continuarão a acontecer? Além de orar, como deve se portar a igreja numa situação como essa? Uma ouvinte nossa já mandou para cá o WhatsApp dizendo que mora próxima à região onde isso aconteceu e diz, nós vivemos aqui sob intenso medo, porque se alguém cismar, a família praticamente tem que entregar para permanecer viva. Verdade. E é lamentável isso que aconteceu com ela, e infelizmente dados estatísticos dizem que isso acontece diariamente em todas as capitais do Brasil, em todas as cidades brasileiras, e é lamentável, mas de qualquer maneira, quando se envolve menor, aí o negócio se agrava, porque o menor comete, nós sabemos perfeitamente isso, né? Quando foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente, no sentido de proteger, existe uma proteção até exagerada acima disso, porque se o menor comete um delito como um estupro, e não vai acontecer nada com ele. Ele é preso, daqui a pouco é solto e continua delinquindo, infelizmente é assim. Agora, o que se deve fazer? No final dessa expressão aqui, diz assim, a oração deve continuar, é óbvio que deve continuar. Nós devemos orar sem cessar, mas infelizmente isso é um caso gravíssimo, é uma discussão que é bem longa, porque veja só, quando foi criada a Delegacia das Mulheres, seria no sentido de protegê-las contra maus maridos, de maus tratos domésticos e até de estupro domiciliar. Não é estupro de fora, é interior também. Mas o problema que está acontecendo aí é que todos estão tentando resolver um problema que é crônico, é um problema social, um problema relacional. Então isso não vai se resolver assim, tem que juntar tudo, a procuradoria, juiz, sociedade, para ver se consegue uma demanda melhor com relação a isso aí. Eu vejo que essa questão também, não somente das mulheres, eu vejo como é uma onda
que vem de coisas que são inconscientes, mas estão afetando a nossa sociedade. E tocar num assunto como esse também acho que tem tudo a ver. Hoje a gente você vê que o governo, a mídia em geral, ela tem trabalhado para desconstrução da família, ideologia de gênero, porque quando você fala de que homem não é homem, ou ele pode escolher que ser mulher e a criança fica afetada, daqui a pouco a gente abre precedente para o pedófilo, daqui a pouco a gente abre precedente para o estuprador. Então, se você for analisar, é uma questão onde o Deus desse século, né, vamos dizer que ele tem colocado uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Aí entra aquilo um pouco que você falou, como é que a igreja deve se portar? Orar, sim, mas vigiar. Sim. Vigiar nesse período de eleição, vigiar na hora de você exercer o seu papel de cidadão, porque as pessoas que estão lá em cima, elas têm o poder de poder influenciar nessas questões. A gente vai ver agora como um simples estupro, mas por trás aconteceu algo que aquele estuprador, daqui a pouco, ele vai ser vítima. E a gente tem que ter muito cuidado. Eu toco num ponto aqui que eu acredito que seja uma problemática da nossa sociedade, que seja a impunidade. A violência, ela cresce de maneira assustadora e o Estado, ele é omisso. Tivemos agora uma declaração do juiz Sérgio Moro que ele diz que o governo, o legislativo, pacífico, né, e morno diante da questão da corrupção. A corrupção, ela é, sem sombra de dúvida, uma mantenedora de todas as demais mazelas que a sociedade vive, e entre elas a impunidade. A agressão contra a mulher, seja contra a criança, é algo que tem que ser extirpado da nossa sociedade. E não será. Por mais que hajam delegacias e leis que protejam, a lei, ela está no papel. Enquanto ela estiver no papel, nada acontece. É preciso que ela possa realmente vir para a prática. É importante que haja uma discussão ampla na sociedade quanto à diminuição da maioridade penal. Isso, nós precisamos discutir isso. E a igreja, aqui, que é a pergunta que eu creio que a pastora vai querer também falar sobre esta pergunta, além de orar, como deve se portar a igreja? A igreja deve ser um espaço dentro dessa comunidade de acolhimento e de aconselhamento, de orientação. A igreja deve estar preocupada não apenas em evangelizar, mas estar inserida dentro dessas problemáticas, dentro da sua comunidade, para poder... Quem é essa jovem? Quem é essa pessoa? Vamos trazê-la, vamos conversar, vamos orientar, não apenas ali a questão da evangelização, que é importante e fundamental, mas como orientar, porque se ela vive há 4 anos numa situação como essa, já passou do absurdo, né? A igreja tem uma filial em outro lugar, leva essa jovem para outro lugar, tira dali, enfim, ela está vivendo num ambiente onde ela está sob ameaça de vida constante, né? E discordando um pouquinho do pastor, eu não acho que seja um simples estupro. A gente nunca pode olhar dessa maneira, porque é uma violência gravíssima que destrói não só o presente, como o futuro dessa pessoa. A igreja, ela deve tratar isso, ela deve se aproximar dos problemas que estão ao redor do seu templo, além do muro da sua igreja, do seu espaço ali, né? Para que ela possa, então, cooperar para a mudança disso. Eu acredito que, assim, as leis que são feitas em relação a isso, né? E a gente tem a Lei Maria da Penha e delegacia, criação de uma delegacia específica para o atendimento à mulher. Eu acho que isso são medidas emergenciais para aliviar o sofrimento das mulheres, enfim. Mas a grande causa disso tudo está na falta de educação. Eu acho que tudo começa na educação, porque é através da educação que nós formamos cidadãos, né? Então, nós estamos formando o quê? Nós estamos formando pedófilos, nós estamos formando estupradores, nós estamos formando homens que não respeitam as mulheres, porque isso começa dentro de casa, porque a família está deteriorada, porque não existe respeito entre o homem e a mulher, porque a mulher também às vezes não se dá o respeito. Então, tudo começa na educação. Se nós investirmos no futuro, na educação, nós podemos melhorar a próxima geração. Esses que já se formaram, somente leis rígidas, acabar com a impunidade, sou a favor também, né, da maioridade.
Então, responsabilizar esses que já existem, que já estão formados. São homens que têm essa cabeça, que não respeitam as mulheres, que acham que as mulheres são objetos, são inferiores. E as mulheres muitas vezes não têm força para se livrar disso, como essa que está no e-mail. Como é que ela vai fazer? Aonde que ela vai? Para onde que ela vai partir? Às vezes não tem como subsistir fora daquela realidade. Então, eu acho que a educação é a grande solução para a gente formar pessoas, e a igreja entra nessa área aí. A igreja, ela tem que não somente evangelizar, mas pegar aquela criancinha e levar padrões morais, valores, princípios para aquela criança ter a oportunidade de conhecer uma nova realidade que não é aquela que ela está vivendo. O evangelho é completo, ele alcança o indivíduo todo, e todo indivíduo. O evangelho é para ser alcançado. Eu sei e compreendo as dificuldades que várias igrejas têm, que estão inseridas nesses ambientes, de se manifestarem. Isso não é uma coisa simples. Não. Tá certo? Você tá longe, você disse, vai pra rua, faz um culto na praça, você tá longe, não sabe como é que funciona. São leis completamente diferentes, e daí observamos o seguinte, que boa parte dos líderes religiosos que estão inseridos nessa comunidade são respeitados. A palavra deles é uma palavra respeitada no ambiente que eles estão. Então, é lógico que as questões são amplas, né? Quando se fala de estupro, nós estamos falando de uma coisa extremamente dolorosa, sofrida. Um ouvinte contando, ela tem 40 e poucos anos, sofreu estupro até os 13. Então você imagina, tem 30 anos que aconteceu a última vez, e para ela é como se tivesse acontecido hoje cedo. Então esses traumas são muito pesados e difíceis, né? E nada disso é fácil, nada disso é simples, tudo isso é complexo, é uma batalha, é uma luta que com a graça de Deus é possível ser vencida. Agora, isso não é vencido com discurso, isso é vencido com ação. Que Deus nos dê a sabedoria para agir. E muitas vezes uma igreja num determinado local, ela não tem capital humano, ela não tem gente com habilidades para treinar, para ensinar, e uma outra igreja numa outra área tem. Esses intercâmbios de igrejas, essa quebra de barreira, essa quebra de muros, muitas vezes pode ser o caminho. Nós não nascemos para ser tantos divididos como nós somos hoje, né? E muitas vezes concorrentes, o que é um grande absurdo. Sim. Que Deus nos dê sabedoria na gestão desse assunto, ouvinte. É verdade. Uma reportagem da Globo News mostrou o tamanho da crise na saúde do Rio de Janeiro. Segundo declarações de uma funcionária do Hospital Albert Schweitzer, até seringas estão sendo reutilizadas nos pacientes. Que nota você daria à saúde do seu município? Eu vou tentar ler alguns aqui, viu? Eu tenho dezenas de opiniões. Como enfrentar esse problema de frente e ver as pessoas sendo atendidas com respeito e dignidade? Você já enfrentou descasos nas instituições de saúde do seu município? Eu pergunto a você, ouvinte amado, e agradeço a sua resposta, e quero ouvir também a análise dos nossos debatedores. JR, eu recentemente levei um senhor, morador de rua, que estava precisando de um atendimento, tirar um raio-x do pulmão, ele tossia muito, e simplesmente eu tive que ir no terceiro hospital, que é o hospital da minha cidade, é lamentável, tá um caos, porque não tinha algo considerado absurdo, ou seja, uma película que cobre a máquina de raio-x que custa 80 centavos. E não tinha dinheiro para repor. Eu disse 80 centavos. Então, fora bezetacil, pequenas microcirurgias que o familiar tem que levar para a pessoa que vai ser operado, isso é um absurdo. Infelizmente, o descaso humano virou uma desumanidade. E sempre existe aquela desculpa, falta de dinheiro, a falta de quê? De gestão de dinheiro? Bom, então vamos entender. Isso acontece porque hoje nós estamos vendo o início do fim dos tempos. Muitas vezes nós paramos e esquecemos esse lado, disse Jesus. É mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. O caos está instalado. E isso é, de certa forma, até mundial, mas no Brasil é um absurdo. É um absurdo dos absurdos. Ouvinte dizendo aqui, Itaboraí, a saúde é nota 0. Outro ouvinte aqui que está em Rio Bonito, dizendo que a saúde lá é precária. Nosso hospital, Darcy Vargas, está praticamente fechado, conta aqui nosso ouvinte.
moradora de Realengo, trazendo aqui a sua opinião também sobre esse assunto, apresentando as dificuldades da área de saúde também da sua região. Ouvinte dizendo: JR, eu moro em Maricá e eu dou nota 8 para a saúde aqui. Olha aí. Bom, vamos para Maricá. Ouvinte, é isso mesmo? Venho de São Gonçalo e me surpreendi com a diferença. Quem mais reclama aqui é quem nunca saiu daqui. Eles não têm parâmetros para comparar, tá dizendo que ela já veio de uma pior. JS, só um acréscimo a essa questão aí. Nisso, mas há um comentário aqui que fica coçando aqui para poder dizer a língua, que é o seguinte: primeiro, concordo, né, com tudo que foi dito em relação à precariedade da saúde, e não é por falta de dinheiro. O pastor colocou num ponto importante. É falta de vontade política, é falta de prioridade. Vemos as Olimpíadas há pouco tempo, foram um gasto tanto quantos bilhões. E a pergunta aqui é: como enfrentar esse problema? A minha opinião é absurdamente, mas eu vou dar, é a seguinte: o dia em que no Brasil político, seja vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente da República e governador, prefeito, tiver que usar o sistema público de saúde, aí começamos a mudar. Enquanto isso não acontecer, não adianta, porque quem usa o sistema público de saúde são as pessoas que não podem pagar um plano absurdo, né? Não pode se colocar dessa maneira. Então, o dia que nós tivermos o vereador tendo que usar ali, certamente a gente vai ter uma saúde melhor. Querido ouvinte dizendo: eu levei um tomo no sábado, fui na emergência do Hospital Adão Pereira Nunes, fui bem atendida, só que o ortopedista de plantão mandou que eu procurasse um ambulatório, eu não consigo engessar a perna. Foi quando? Esse sábado? Que dia é hoje? Sexta. Amanhã faz uma semana que ela precisa, de alguma forma, engessar a perna. A gente falou inicialmente sobre a questão também de preconceito com as igrejas, e às vezes a gente também tem um pouquinho de preconceito que se externa ao funcionário, né? A pessoa que está ali, às vezes a pessoa chega lá e quer gritar com ele, mais uma vez lembrando que ele é fruto de algo lá de trás, né? E também lembrar que existem profissionais muito bons. Eu já fui atendido em hospital público, eu vou dar quase 9,5, viu? Hércules. Então, que é no caso dele. Então, eu acho que existe também casos e casos, mas como já foi falado, questão de prioridade, nas Olimpíadas você viu aí, polícia em tudo quanto é lugar, ou seja, quando se quer fazer, faz. Mas vamos lembrar também que às vezes aquele cara lá que está te atendendo, ele está fazendo o melhor que ele pode. Eu já vi esse caso. Não pode mas generalizar, não é culpa dele, né, pastor? Não podemos generalizar, porque senão a gente cai no erro do que a gente falou ainda agora. Todo hospital público é ruim, não, calma. Às vezes o cara que está lá, ele está fazendo de todo bom gosto. O ouvinte dizendo aqui, município de Japeri, a nota também é 0, a nota 0 está aparecendo constantemente, hein? Não é uma nota boa, hein, pastora? Isso aí. Bom, se tá 0 ainda tem uma nota, né? Porque eu não dou nota nenhuma, né? Para falar a verdade. Mas eu acho que o grande problema está realmente na corrupção. Eu acho que a corrupção, ela pega uma fatia, mais da metade do bolo, né? Porque dinheiro tem, nós somos campeões em impostos. Sim. Nós pagamos impostos desde a hora que nós acordamos, isso aí, né? Dormimos pagando impostos. Sim. É um absurdo, tudo que você faz, você paga imposto. Então, para onde está indo esse dinheiro? Eu acho que é má gestão. Como o bispo falou, eu acho que tem que colocar político para usar o Sistema Único de Saúde, os planos de saúde, que eu acho que virou uma grande máfia, né? E a gente é obrigado a se sujeitar a isso. Então, acho que tem que ter uma grande reforma, né? Acabar com tanto privilégio de político, bolsa isso, bolsa aquilo, ajuda disso, de paletó, de não sei o quê. Se a gente acabar com isso, gente, vai ter dinheiro para investir na saúde. Ouvinte de João Pessoa dizendo: JR, aqui eu dou nota 8. Há anos não fazia um check-up nos dentes. Só eu fui essa semana no Centro de Saúde da Família, fui atendido no mesmo dia, fiquei muito satisfeito com o resultado, diz aqui um ouvinte de João Pessoa acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ouvinte dizendo: JR, fui levar a minha mãe. Aonde você foi levar a sua mãe? No Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Minha mãe foi atendida num descaso só. Entramos 22 horas e saímos 4 da manhã. E sem sequer fazer o eletrocardiograma. Minha nota é 0, conta aqui nosso ouvinte. Outro ouvinte dizendo: internei meu esposo no dia 6 de outubro, ele entrou falando, se alimentando e andando, isso lá no Albert Schweitzer. No dia 28 do mesmo mês veio a falecer, conta aqui a nossa querida ouvinte, a quem nós agradecemos pela palavra e rogamos a Deus o consolo do Espírito Santo sobre a sua vida e o carinho sobre ela e sobre todos os seus. Outro ouvinte dizendo: os médicos
não tem pagamento e funcionários do hospital estão trabalhando com muito sacrifício. Ela diz, a mesma ouvinte, Maricá, a saúde é nota 0. Aqui em Nova Iguaçu é horrível, diz outro ouvinte. Puxa vida, conta aqui ouvinte, as pessoas estão contando o caso, é sofrido, porque cada história que a gente vai lendo aqui, vai ficando impressionado aqui, ouvinte dizendo a saúde de Guapimirim, nota 0, enfim, essas histórias das notas, elas são sofridas e realmente são difíceis, né? Ouvimos aqui que existe um outro lado dessa mesma história, existem vários profissionais da área de saúde que são evangélicos. Sim. Graças a Deus, alguns deles estão ali debaixo de muita oração, porque são verdadeiros missionários em campo de batalha. É verdade. Alguns hospitais funcionam como hospitais de campo de batalha, feridos por todos os lados. Só que no campo de batalha, você compreende. Sim. No campo nosso aqui, que ainda que seja um campo de batalha, isso não é aceitável. Não é aceitável. Não é aceitável. Se tem alguma coisa séria que tem que ser feita na área da saúde, é com urgência. Tem muito discurso, tem muito blá blá blá, tem muita conversa, mas se o administrador pegasse um hospital, aquele hospital ali, e transformasse aquele hospital num hospital modelo, e depois ele compartilhasse o processo com os outros hospitais, haveria melhor chance. Se a gente tivesse um pouco mais de simplicidade, de humildade, de respeito de verdade com as pessoas, qualquer um de nós que já tenha ido para ser atendido, ou os pastores eventualmente tenham ido visitar, já se depararam com a triste realidade de pessoas que ficam nos corredores, de mosquito para tudo quanto é lado, que leva enfermidade. Essa notícia é tristíssima, a pessoa reutilizar a seringa. Você imagina se a seringa é reutilizada, o que você fala da gás, do remédio, você fala do ambiente, circulação, higiene. Olha, gente, nós vamos orar por esse assunto hoje, mais uma vez, ele é pauta da nossa oração sempre. Perguntamos a respeito do primeiro assunto, se os nossos ouvintes costumam se preocupar muito com o futuro. 76% deles responderam que sim. Nós vamos orar juntos nessa hora, vamos pedir aqui ao bispo que ore conosco, vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração à vida dos nossos queridos ouvintes. Vamos lembrar, nós temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, vamos orar pelos que vivem ansiosos, vamos orar pelas pessoas que estão vivendo suas dificuldades nas comunidades onde elas moram, no condomínio onde ela mora, tem muito disso também, e vamos orar por aqueles que estão nos hospitais, familiares que agora estão ansiosos e preocupados e que precisam confiar no Senhor. Amém, oremos. Amado Deus, Pai querido, já colocado diante de Ti todas essas causas, Senhor, situações, nós invocamos a Tua graça, a Tua misericórdia, que Tu possa vir com a Tua misericórdia sobre essas pessoas, mudando, Senhor, seus corações e mente, agindo com justiça onde há injustiça, levando a Tua graça, o Teu amor. Oramos como os Teus servos e abençoamos a cada vida nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.